Pessoal, que bom estar com você aqui mais uma semana. Espero que você tenha gostado da nossa reflexão no nosso último encontro aqui, mas queremos continuar no caminho compartilhando da graça, queremos continuar no caminho compartilhando daquilo que Cristo tem feito no nosso coração com você. Eu convido você no dia de hoje a abrir comigo um texto maravilhoso que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, verso de número 16. Romanos 1,16, assim diz o apóstolo Paulo: porque não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é por meio da fé, como está escrito: o justo viverá por sua fé. Bom, há poucos dias atrás, bem precisamente no dia 31 de outubro, nós comemoramos uma data muito importante, que é a data da Reforma Protestante. 499 anos da Reforma Protestante, aquele dia marcante quando Martinho Lutero cravou ali na capela de Wittenberg as 95 teses que deram a base para a Reforma Protestante no seu tempo. E talvez o maior legado que a Reforma Protestante nos deixou é exatamente esse retorno às Escrituras. A razão de lermos esse texto é porque ele foi um dos versículos que impulsionou Martinho Lutero na sua busca por respostas aos seus dilemas pessoais e também por respostas aos questionamentos do povo a respeito de uma igreja que estava se distanciando da verdade das Sagradas Escrituras. O maior legado da reforma é o retorno às Sagradas Escrituras, é o retorno à Palavra de Deus. E quando nós retornamos às Escrituras, quando nós retornamos à Palavra, nós descobrimos através dela a maneira de contarmos a história pela perspectiva de Deus. As Sagradas Escrituras, do seu início ao fim, ela tem um fio condutor. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia se propõe a contar para nós a história da redenção. A maneira como Deus criou o mundo e todas as coisas, e a maneira como Ele agora, na história, principalmente pela encarnação e o retorno do seu Filho, está agindo na história dos homens, a fim de salvá-los, resgatando-os da condenação e da alienação, trazendo-os de volta para o seu coração. A intenção de falarmos sobre isso nesse dia é que a maneira como nós entendemos a história nos leva a nos posicionarmos diante dela. A maneira como nós compreendemos a vida, a maneira como nós lemos a história dos homens, mostra muito da maneira como nós vamos nos posicionar diante dela. E é muito simples perceber isso. Basta você olhar para um ateu ou para uma outra perspectiva da história e você vai ver que as pessoas se posicionam diante dela exatamente a partir das suas crenças fundamentais. O nosso desafio como cristãos é nos posicionarmos na história pela perspectiva de Deus, e quando nós fazemos isso, realmente algo brota dentro do nosso coração. Quando nós compreendemos a história pela perspectiva do nosso Pai, do nosso Criador, esperança brota no nosso coração. Esperança que mostra para nós, esperança que nos faz perceber que não importa quais as adversidades se levantem no tempo, na história, para impedir o avanço da graça de Deus, elas não poderão atrapalhar o plano e o projeto de Deus que visa a salvação e a transformação da vida dos homens, a salvação dos homens. Eu gostaria de deixar esse conselho, essa dica para você nesse dia. Talvez você esteja aí sem esperança, como talvez eu estava há poucos dias atrás, quando o Espírito Santo me falou sobre esse texto, sobre esse assunto ao meu coração. Mas eu quero dizer para você que se nós aprendemos todos os dias a encararmos a história pela perspectiva de Deus, nós poderemos então perceber que não importa quais as adversidades se levantem para nos impedir ou para impedir o projeto de Deus, nada delas, nenhuma delas poderá interromper a graça e o avanço do propósito do projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, ok? É apenas um conselho tão rápido e tão prático, mas eu creio que pode abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha, quando o Espírito falou isso ao meu coração. Bom, nós estamos encerrando o No Caminho de hoje. Se você gostou dessa reflexão, por favor, curta o nosso canal. Se você quiser, compartilhe com outras pessoas. E a gente se encontra
na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para continuarmos compartilhando daquilo que Cristo nos ensina no caminho. Deus te abençoe, até lá.